Ele tinha uma bola pendurada, assim, as fotos, uma bola de câncer pendurada pra fora do nariz. E daí passou 3 horas da cirurgia, o médico saiu da sala e a mãe dele se desesperou, né? O que aconteceu com meu filho? Ele disse, não, acabou a cirurgia. Mas como não era 30 horas? Sim. Mas então o que aconteceu? Só passou 3. Parece que alguém tinha operado antes da gente. Conectei com Deus dentro do Supera. Porque assim, eu sou de família católica, fiz comunhão, crisma e tudo mais. E particularmente eu falo que eu fui me afastando ali na adolescência e no início da vida adulta, 20 e poucos anos, fiquei totalmente distante, sempre acreditei em Deus, fazia aquela oraçãozinha assim de manhã, obrigado senhor, isso aí, né, precisava alguma coisa, pedia ali rapidinho, mas conexão zero, né, assim, acreditava, mas totalmente distante, sem intimidade nenhuma. E aí eu lembro que várias vezes fui a igreja A, igreja B, de amigos, convidando, vamos lá, fui num lugar, um lugar era bacana, o outro eu me sentia bem, o outro eu frequentava mais 2, 3 vezes, mas nada que eu tivesse, pô, aqui eu estou, né, vivendo, tô aqui dentro dessa igreja e tal, faço parte da comunidade, e continuei assim. Fiz a primeira edição do Supera, foi totalmente técnico o evento, e aí passou-se a pandemia, fui para a segunda edição do Supera, e aí eu contei um fato dentro da segunda edição, que foi espontâneo, não estava no cronograma para falar. Quando eu marquei a primeira edição do Supera, era para acontecer em novembro de 2019. Eu saí da minha sociedade início de 2019 e marquei para o final do ano de 2019 o Supera. Seria, se não me engano, 9 e 10 de novembro de 19. Faltavam uns 15 dias para o evento, eu tinha 5 ingressos vendidos. E eu pensei assim, que cagada que eu fiz. Abri mão do negócio, fazer isso aqui. E eu achava que eu ia botar no Instagram, ia rodar um pouquinho de tráfego, ia bombar, ia ter, eu falava 700 pessoas. E aí eu disse, cara, que bobagem que eu fiz. Só que poucos dias antes disso, tipo um mês antes dessa data, que eu tive que remarcar depois, um rapaz, não é nem amigo, conhecido, um menino muito espiritualizado, tem uma história incrível de vida, assim, ele teve um câncer, que ele teve que abrir o rosto e o pescoço aqui, fez 2.500 pontos no rosto, para remover o câncer. Caramba! E a história dele é incrível, porque um dia antes, ele estava lá, 12, 13 anos de idade ele tinha, e esse menino estava com a mãe dele, ficou hospitalizado um dia antes, fez todos os exames, tudo, né, pra, tá aqui, fizeram ali as raízes do câncer, ele tinha uma bola pendurada, assim, as fotos, uma bola de câncer pendurada para fora do nariz. E esse rapaz foi, e quando acordou no dia de manhã, ele pegou, entrou na sala de cirurgia, que era para ser 30 horas de duração, imagina, né? Abrir todo o rosto e remover todas as raízes, e daí passou 3 horas da cirurgia, o médico saiu da sala e a mãe dele se desesperou, né? O que aconteceu com meu filho? Ele disse, não, acabou a cirurgia. Mas como não era 30 horas? Sim. Mas então o que aconteceu? Só passou 3. Parece que alguém tinha operado antes da gente. Meu Deus. E aí o menino de 13 anos relatou que ele viu, né, na descrição dele, Jesus entrou no quarto e curou ele, e operou ele no dia anterior. Eu tô arrepiado com isso. Não, eu tô contando aí, cara. E aí esse rapaz, então, que eu já sabia que ele tinha um viés espiritual bem aflorado, me conectei com ele assim, por negócios. Ele me mandou uma mensagem do nada, assim, fazia acho que meio ano que eu falava com ele. Do nada, Ronei, sonhei contigo. Áudio uns 4, 5 minutos. Sonhei contigo e tal. Eu resumo do áudio. Eu te vi falando para 5.000 pessoas, tocando o coração delas e sendo traduzido em outros idiomas. Mas o que eu ia falar? Não sabia o que dizer para esse cara. Ah, obrigado, né? Não sei. Ah, legal, bacana e tal. E passou. Isso faltava um mês pro Supera acontecer, em novembro de 2019. Faltando uns 20 dias pro Supera acontecer, 15 dias, um amigo meu me convida para ir uma igreja em Campo Bom, que ele congregava lá e tal. Eu disse, eu vou lá. E aí fiquei lá, 300 pessoas na igreja, tava terminando o culto, o pastor lá começou a orar, e no final eu de olho fechado, ouvindo a oração, daqui a pouco ele, daí eu abri o olho assim, ele apontando na minha direção, mas eu achei que era um pouco mais pro lado. Uma mulher fez assim, daí ele disse, não, atrás de ti. Eu fiz assim, ele vem aqui. E eu fui indo assim até o palco lá, né? O palco mais ou menos da altura dessa banca, ou seja, ele estava bem mais alto que eu parei assim, fiquei olhando pra ele, e ele pegou e falou assim, eu tava aqui orando, e veio muito forte, e eu olhei pra ti, Deus falou comigo, que olha só, eu te vi falando pra 5.000 pessoas, tocando o coração delas, sendo traduzido em outros idiomas. Caramba. E aquilo me arrepiou, porque era a mesma coisa, só que na hora, eu sabia que aquele menino que tinha falado a primeira vez, ele também ia nessa igreja, mas não foi ele que me convidou. E esse menino tava lá, e ele veio correndo, me abraçou, você viu só a mesma coisa e tal. Só que na hora, o meu pré-julgamento foi o quê? Ele contou. Ele e o pastor são aqui, estão querendo me trazer pra igreja. Sendo muito sincero. E, legal e tal, passou. Isso era novembro. Eu remarquei meu evento para fevereiro de 2020. E aí, nesse meio tempo, janeiro de 2020, um mês antes do evento, um amigo de São Paulo me convida para ir a Goiás para visitar uma empresa, fazer uma consultoria com ele. E eu tô lá, uma empresa, um quarteirão inteiro, e aí a gente tá lá conversando com o dono da empresa, muito cristão, a família dona da empresa. E aí nós caminhando assim, depois que visitou a empresa, caminhando no terreno, assim, ele mostrando árvores frutíferas e tal. Ele disse, vamos lá, na casa da minha mãe, dentro daquele quarteirão, uma casinha mais simples, tomar um café e comer um pão de queijo. Não, vamos lá. Chegamos lá, sentando uma areazinha simples e tal. Daqui a pouco, o filho do dono da empresa chega em mim e fala assim, tu consegue entrar ali e falar com meu tio? Quer falar contigo? Consigo, mas por que ele não vem aqui? Daí ele falou assim, não, ele quer falar contigo lá em particular. Tá? Entrei, né, fui indo assim, saí da garagem, tava entrando aquelas portas sanfonadas de madeira, assim, tava aberto, cheguei assim, crente. Calça social, chinela havaianas e Bíblia colada no peito, assim. Ele não deu oi, ele falou assim, tu acredita em Jesus?
eu só acredito. Deixa então entra. Eu fiquei até com medo, né? Daí ele pegou e disse, começou a falar um monte de coisa, ficou uns 15 minutos falando. Desde quando eu te vi passando lá embaixo, que eu passei longe, assim, uns 100 metros longe, eu vim pra dentro, senti uma vontade de orar, e orei, e Jesus falou isso, aquilo comigo, ele falou assim, e eu te vi, falando com 5 mil pessoas, tocando o coração delas, e sendo traduzido a outros idiomas. Ali, naquela hora, ali, eu arrepiei todo, marejei, eu só não chorei pra não fazer feio. E aí, ali foi, quem sabe, a primeira vez, a primeira vez que eu senti Deus verdadeiramente na minha vida, e falando comigo e me dando na cara, né? Daí foi das 3 vezes, né? Sim. Porque ele me levou lá pro outro lado do Brasil, em Goiás. Sim, nunca ninguém me viu lá, ninguém me conhecia e tal. E ele fez uma pessoa totalmente fora de contexto falar exatamente a mesma coisa. E daí eu pedi desculpa a Deus, disse, beleza, agora eu vou só seguir a promessa, né? Sim. E aí dentro do Supera eu tava contando sobre isso. E a primeira vez que eu contei sobre isso, eu disse, olha gente, então assim, a minha jornada espiritual é essa. Eu tava contando minha história profissional. E a minha jornada espiritual é essa. Então assim, hoje Deus faz parte da minha vida. Eu entendo que hoje muitas coisas que não aconteceram na minha vida antes é porque eu não colocava meu joelho no chão. E nesse contexto. E na hora, naquela edição, tinha umas 250 pessoas, todo mundo ficou de joelho, sem eu pedir, e começou a orar. E eu disse, meu Deus, cara. É Deus agindo aqui, e eu comecei a chorar muito e tal, e como dizem, né, parecia o Espírito Santo agindo ali dentro, e não tinha nada de contexto, eu não falava nada de Deus dentro do evento, era um evento de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, profissional, e aí, a partir dali, começou a crescer muito essa parte espiritual, e mesmo eu não falando, eu repeti essa história de novo, né, em outras edições, e daí, essa foi na segunda edição, depois na terceira, na quarta, o Pierre estava junto lá, e eu só repeti essa história, mas durante todo o evento, eu comecei a receber muitos depoimentos depois das pessoas falando assim, lá dentro eu encontrei com Deus. Depois de lá, eu voltei a me conectar com Jesus. E aí eu entendi que por mais que eu não falasse, mas aquele pequena lacuna ali de 20 ou 30 minutos que eu trazia algum ensejo espiritual, as pessoas acabavam se conectando. Então eu entendi que existia uma essência ali dentro e que tinha que ser um dos pilares também que eu trabalho. Como a gente bate muito na família, muito na prosperidade financeira, sim, mas também a parte espiritual. Hoje eu falo muito, muito claro, né? Até eu peço permissão para falar sobre isso, porque é o foco do evento, porque muitas pessoas elas chegam lá com preconceito sobre isso. Né? Sim. Então, fechadas para Deus. E nunca é por Deus, né? É pelas pessoas, pelas igrejas, enfim, né? Pelas coisas que elas se frustram. E aí eu falo para as pessoas, você não acredita, tudo bem e tal, mas deixa eu falar. E eu tento levar da maneira mais leve e sutil possível. E aí eu escuto muitos depoimentos das pessoas. Agora, na última edição, o cara foi pastor de igreja. Até 25 anos era pastor de igreja, viveu desde adolescente na igreja. E ele pegou e falou para mim assim, chegou lá, quando ele começou a ver eu falando da minha história, ele disse, me fechei. E daí, depois que eu terminei, a gente faz um intervalo ali na sequência, e ele veio chorando falar para mim assim, ele disse... Eu me ajoelhei aqui dentro e Deus falou comigo, eu estava só esperando tu voltar. Ele teve frustrações dentro da igreja e ele ficou 15 anos sem fazer uma oração. Afastado, total. Sim. Caramba. Sem orar. A esposa dele orava, tipo assim, pararam de frequentar a igreja, mas a esposa dele até orava, mas no íntimo dela. E ela orava pedindo pra... E ele disse, e ali dentro, aqui, dessa maneira, eu voltei a me conectar. E esse dia mandou mensagem, tô na igreja de novo e tal. Então assim, eu escuto, eu arrepio falando isso. Então hoje, um dos pilares do Supera é isso. Né, e, enfim, todos os meus eventos eu coloco uma semente. Como eu falo, não é o foco, mas eu acho que eu coloco Deus de sócio em cada um dos eventos, né, e por isso tem sido abençoado.